Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre indicadores de saúde. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o que era saúde, o que era doença, conhecemos alguns tipos de doenças, falamos sobre tratamento, prevenção, diagnóstico das doenças. Hoje a gente vai começar a entender esses dados, essas estimativas da saúde de uma população. Então agora eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de um conjunto de pessoas. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho de história. Vamos falar um pouquinho da saúde no Brasil. Dom João, por volta de 1808, fundou escolas de medicina, uma na Bahia e uma no Rio de Janeiro, hospitais. Por quê? Porque ele começou a trazer escolas de medicina, fundar hospitais. Existiam doenças no Brasil, né, doenças que a gente chama de doenças tropicais, que não eram conhecidas, né, dos médicos que vinham da Europa, bem como alguns europeus traziam doenças para o Brasil e infectavam a população nativa, né, principalmente falando aí dos nossos índios. Então houve essa necessidade de se estudar melhor as doenças, entender como elas funcionam, tanto como as doenças daqui se manifestavam nas pessoas que vinham para cá, como doenças que eram trazidas por essas pessoas europeias se manifestavam com as pessoas aqui no Brasil. Alguns médicos brasileiros aí que estudaram muito tanto essas doenças tropicais, né, doenças infecto-contagiosas, como outras doenças também. Então a gente vai começar falando do Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz, ele estudou doenças infecto-contagiosas e hoje em São Paulo a gente tem um instituto com seu nome que é dedicado a essas doenças e às estatísticas dessas doenças. Vital Brasil descobriu, entre outras coisas, a especificidade do soro antiofídico, que é o soro contra o veneno das cobras. No Brasil a gente tem uma infinidade de cobras aí. Então, Vital Brasil estudou esses venenos e como a gente podia combater esses venenos. Então, foi ele que descobriu que o soro antiofídico ele era específico. Então, o veneno daquela cobra teria que ser combatido por um soro produzido a partir do veneno específico daquela espécie de cobra. Oswaldo Cruz coordenou campanhas de vacinação obrigatórias. Na outra aula, nós falamos sobre as vacinas, né? Sobre o conceito da produção da vacina, a especificidade do antígeno, né? Do anticorpo para o antígeno. O Oswaldo Cruz, ele começou a coordenar campanhas obrigatórias de vacinação. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisarem e vocês vão ver que as carteirinhas, a quantidade de vacinações obrigatórias, ela mudou. Então, se a gente pegar a década de 70, uma carteirinha de vacinação da década de 70, de 80, 90, 2000, 2010, a gente vai ver que vai tendo umas mudanças, vão sendo acrescentadas, outras vão sendo retiradas, melhoradas, mas quem implantou esse calendário obrigatório foi o Oswaldo Cruz. Então, hoje, nenhuma criança, por exemplo, pode frequentar uma creche ou uma escolinha se não tiver a sua carteirinha de vacinação em dia. Isso no Brasil. A gente sabe que existem movimentos anti-vacina, mas a gente precisa entender esse funcionamento da vacina, como que se processa no nosso corpo, como eu disse na aula anterior, sobre saúde e doença, para entender o quanto ela é importante. Carlos Chagas, ele, entre outras doenças, ele estudou muito uma doença que acabou levando o seu nome, que é a doença de Chagas. É uma doença endêmica no Brasil, específica de uma região, causada, né, o vetor é um mosquito chamado barbeiro. Então, Carlos Chagas se dedicou, entre outras doenças, a essa doença especificamente, descobrindo seus sintomas, as manifestações clínicas e um possível aí tratamento.
E por fim, o Emílio Ribas, que foi o fundador do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que trabalha com a fabricação de vacinas, com a fabricação de soro antiofídico, muito conhecido, hoje ainda mais, né, porque a gente já ouviu muito falar do Instituto Butantan por conta da vacina contra o coronavírus, né, mas quem fundou o Butantan foi o Emílio Ribas, que hoje tem o seu nome em um hospital, referência em doenças infecto-contagiosas também aqui em São Paulo. Bom, a gente vai falar desses indicadores de qualidade de vida e de saúde. Esses indicadores são dados para que a gente entenda como a população está e que os governos possam instituir políticas públicas, né? Possam instituir protocolos de prevenção, de tratamento para aquela população. Então, lembrando que saúde não é apenas a ausência de doença, mas corresponde a um estado de bem-estar físico, mental, social e social. Qualidade de vida diz respeito à nossa saúde e a tudo que a gente faz para preservar essa saúde. Bom, expectativa de vida ao nascer é o nosso primeiro indicador. A expectativa vem de esperança do verbo esperançar, que significa almejar, sonhar, agir e buscar. Então, a expectativa de vida não é simplesmente um dado que eu vou deixar acontecer. Eu busco, eu almejo, eu vou agir em cima para que eu possa aumentar essa expectativa. O que seria? Seria a estimativa de quantos anos, em média, as pessoas que nascem em determinado ano irão viver. Então, a gente tem aqui, em 2015, a esperança de vida ao nascer do brasileiro é de 75,5 anos. Só que em Santa Catarina eu tenho 78,7, no Piauí 70,9. A gente vai ver que algumas áreas onde a gente tem mais acesso a serviços de saúde, maior esclarecimento da população, maiores campanhas, né, de vacinação, de prevenção, eu vou ter maior expectativa, maior esperança de vida quando a criança nasce. É claro que existem fatores, não é um dado correto assim, falar assim, olha, quem nasceu em 2015 vai viver, se nasceu em São Paulo, né, no estado de São Paulo, vai viver em média 77 anos, em média. Então significa que a pessoa pode morrer antes ou pode morrer muito depois. É uma estimativa, é uma média. Em média, a população tem essa idade. Quanto mais eu tenho acesso à saúde, saneamento básico, moradia adequada, educação de qualidade, mais eu posso aumentar essa estimativa da população. Taxa de mortalidade na infância. Seria quantas crianças morrem antes do primeiro ano de vida, né? E a gente vê que no Brasil, a gente tem do ano 2000 para 2016, um decréscimo, tá caindo a quantidade de crianças que morrem na infância. Por quê? Por conta dessas políticas públicas, por causa dessas regras e normas e obrigatoriedades para a saúde da criança. Então, se eu tenho a criança morando de maneira adequada, tomando as vacinas, indo ao médico com regularidade, indo para a escola direitinho, eu reduzo essa taxa de mortalidade. Então, esses são indicadores da saúde de uma população. Se eu aumento a expectativa de vida da minha população, quantos anos ela vive, eu diminuo essa taxa de mortalidade. Quanto melhor a qualidade de vida daquela população, maior a sua expectativa de vida e menor a taxa de mortalidade infantil. Outro dado é o Índice de Desenvolvimento Humano,
que é o cálculo que leva em consideração o acesso à educação, a expectativa de vida e o produto interno bruto per capita de uma população. Lembrando que o produto interno bruto são todos os bens de um país. E o produto interno, o PIB per capita, né, interno bruto por pessoa, seria essa divisão de bens da população. Então, quanto melhor distribuído os bens de um país, melhor é o índice de desenvolvimento humano daquele país. Lembrando que existem países no mundo que têm um índice muito alto e tem alguns que têm um índice baixo. O Brasil aí está subindo, se a gente olhar aqui a tabela, né, a gente já está num índice mais alto. E a evolução de 1980 a 2014, a evolução do nosso índice de desenvolvimento humano. Quando a gente fala em educação de qualidade, a gente está falando do acesso à educação e a permanência das crianças nesse ensino de qualidade, nessa educação de qualidade. Então, se eu tenho um ensino de 9 anos, por exemplo, no ensino fundamental, se a criança permanecer somente esses 9 anos, se ela não tem um índice de retenção muito grande, isso é uma educação de qualidade. E a permanência, sem abandono dos estudos. Então, falando um pouquinho do ensino integral, ele vem com uma proposta dessa educação de qualidade, né? Fazendo com que todo mundo trabalhe em prol desse acesso e permanência das crianças na escola. Bom, acesso aos serviços de saúde também é um indicador. Aqui no Brasil, apesar de ser muito mal falado, o SUS é um sistema muito bom. Ele trabalha com esses 3 pilares, né, que é a integralidade, universalidade e equidade dos seus serviços. E a gente sabe que, realmente, né, falando em universalidade, a gente tem acesso de todos, qualquer pessoa, sem distinção nenhuma, que chega ao SUS, né, que chega aos serviços de saúde do SUS, seja ele municipal, estadual ou federal, ele vai ser atendido. Seja ele brasileiro ou não, seja ele de que etnia for, seja ele homem, mulher, criança. Então, o SUS ele traz um serviço de universalidade, né? Ele traz esse acesso sem distinção. O SUS também trabalha com a integralidade, não só o acesso ao serviço de saúde, mas também pensa em todas as necessidades da população, ou seja, moradia, emprego, saneamento básico. Então, a integralidade da saúde não se resume só ao acesso, mas também às necessidades dos seres humanos. E a equidade, que trabalha com a redução de desigualdades. Então, o SUS é um serviço muito legal, bem sucedido. O Brasil é um país que todo mundo tem acesso ao SUS. Todo mundo. Né? Se a gente for para um outro país, a gente ficar doente, a gente paga pelo serviço. No Brasil, não. No Brasil, se um estrangeiro chega e precisa de um atendimento, ele vai ser atendido. É claro, a gente fala de lotação e demora no atendimento, mas todos são atendidos. E por fim, a gente vai falar de saneamento básico, que também é um indicativo, é um indicador de saúde. Então, quanto melhor o saneamento básico, que são serviços relacionados à higiene da população, melhor o desenvolvimento daquele local, menos pessoas vão ficar doentes. Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando da água potável, né, a água própria para consumo, coleta e tratamento de esgoto, limpeza das cidades, coleta e reciclagem de lixo. Então, esses são pontos principais do saneamento básico. Quanto melhor esses serviços,
melhor o indicador de saúde da população. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula de hoje. Era isso que eu queria falar sobre indicadores de saúde. São dados, a gente trabalha muito com gráficos e tabelas, então a gente vai pegar um pouquinho aí da matemática, mas é isso. Indicadores de saúde são a estimativa de saúde de uma população, através de dados, né, aí, e para que serve essa estimativa? Para que a gente possa melhorar ainda mais a saúde da população. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e um beijo virtual.